Agora sim, pela primeira vez, Pop ao Profundo Podcast no ar. Pela primeira vez que eu tô gravando em formato podcast exclusivamente para esse projeto. A quantidade de leitores e ouvintes nesse formato tem me deixado feliz. Hoje resolvi ligar o podcast ao último texto publicado, que é aquela análise estendida e comentada do diretor, digamos assim. Então hoje o tema é a invenção da celebridade política de Luís XIV a Nicolas Ferreira. Então sem mais delongas, vamos pro episódio, porque aparentemente ele vai ser um pouquinho longo. E tudo isso começa com uma transformação universal. O político moderno precisa virar um personagem. E é a partir desse momento, dessa análise, que a gente inicia essa nossa conversa. Se em dado momento o poder emanava de Deus, como era o caso de Luís XIV, hoje em dia, após a Revolução Francesa e a Revolução Americana, que eu prefiro chamar de Revolução Estadunidense, o poder agora emana do povo. E isso criou um rebuliço e o que eu posso chamar talvez de um certo fetichismo pela democracia. Essa democracia liberal, ou como alguns radicais preferem chamar, a democracia burguesa. E quando o poder passa a depender do voto, a coisa muda completamente. A diferença entre ser apenas conhecido e performático começa a importar. E é justamente o caso não apenas do Nicolas Ferreira, mas por que não de Erika Hilton, Jones Manuel, Kim Kataguiri e vários outros web políticos, digamos assim. O curioso é que a monarquia e democracia parecem opostas, mas ambas dependem profundamente da imagem. Porque embora a gente acuse os dias atuais, não foi apenas a internet que trouxe esse fenômeno, digamos assim, para essa política. Ele é muito mais antigo do que parece. Ele não começa quando o poder passa a emanar do povo, ele começa ainda enquanto o poder emanava de Deus. Ou seja, em Luís XIV. Luís XIV não inventou o monarca que gostava de aparecer, mas talvez ele tenha sido o primeiro grande upgrade tecnológico da imagem pública. Ele pegou uma lógica antiga de poder e atualizou. Quase uma nova versão de sistema operacional político. É o Windows 11 do velho regime. Se lá por 1789 dois eventos fariam política e celebridade finalmente se encontrar de maneira irreversível, o primeiro, menos lembrado, é que nesse mesmo ano George Washington assume a presidência dos Estados Unidos. E existe até hoje uma verdadeira devoção aos chamados pais fundadores no imaginário estadunidense. O segundo, claro, é a Revolução Francesa. Foi ela que pegou um homem que representava o poder divino da França e o decapitou em uma guilhotina no dia 21 de janeiro de 1793. A partir dali era sem volta. O poder agora emanava do povo. E quando o poder se torna o centro da legitimidade política, agradar o povo se torna essencial. Se existe algo que o povo gosta, bom, é celebridade. Desde então, jornalistas, juízes, figuras públicas e pessoas reconhecidas passam a disputar cargos, não apenas por teoria política ou projeto de governo, mas pela máquina de visibilidade. Só que para entender isso, a gente precisa voltar a algumas casas, porque alguém precisou construir antes a estrutura da imagem moderna, e talvez a resposta esteja justamente na coisa mais brilhante que vemos quando olhamos para o céu. Está no Rei Sol. Então vamos entender Luís XIV agora. Ele vai ser a base da imagem pública do político que a gente precisa entender. Então nesse bloco 2 nós vamos ver Luís XIV, Versalhes e a máquina da imagem. A gente começa em 1643, quando morre o velho Luizão, pai do Luizinho. Já em 1648 começa uma série de revoltas na França, que ficou conhecido como Fronda. Começando pela palavra, Fronda significa funda, como a gente chama aqui no sul, ou estilingue. Isso porque era uma brincadeira de criança, basicamente tirar pedra em vidros, né? Não importa o ano, crianças sempre serão umas pestes. O apelido Fronda, portanto, era um pejorativo.
Dizem que os rebeldes faziam uma brincadeira de criança inofensivas, só que não era tão inofensiva assim. Os revoltosos quebravam a janela do cardeal Mazarin, que é quem assume o poder junto com a dona Ana, a velha Ana, a mãe de Luís XIV, que até então não poderia governar a França mesmo que o seu marido tivesse morrido, porque, né, sabe como é que é, né? E mais tarde, quem governa junto ao Luís XIV é justamente o Mazarin, que era o que tinha as vidraças atingidas pelas pedras durante essa revolta. Embora a gente fale em revoltosos, não foi lá uma revolução francesa no sentido de povo participando. Foi uma revolta de nobres. A alta aristocracia queria recuperar a influência política perdida e assumir o controle do governo, tentando afastar o Mazarin do poder. Ou seja, era mais contra Mazarin mesmo. Porém, esse evento, com uma série de guerras civis, acabou provocando um sentimento em Luís XIV. Tanto que se ergueram monumentos, gravuras e poemas de Luís XIV exterminando a fronda, pisando na cabeça, enfim, imagens até agressivas. Esse sentimento de legitimação, somado ao fato de Luís assumir muito cedo, criou uma forte demanda em Luís com a ajuda de Mazarin a fabricar a sua imagem. Ele tinha que provar para aqueles nobres que ele era capaz de assumir. Em 1650, o poder ainda não emanava do povo, mas sim de Deus. E essa legitimação elevou a potência da imagem pública ritualizada do agora Luís, e não mais o Luizinho. Porque isso não era extremamente novidade. Augusto, em Roma, já elevava a sua imagem pública e difundia essa figura política. Então, embora a imagem pública já existisse antes, é importante contextualizar que Luís XIV faz algo que é diferente. Absolutamente tudo que o rei fazia era ritualizado. Acordar, almoçar, passear nos jardins, sessão de cura pelo toque. A vida privada de Luís se confundia com a vida do reino. Em todo momento, no dia certo e na hora certa, algum ritual era praticado. Dizem na época que era possível ajustar o relógio somente observando o que o rei estava fazendo naquele momento. Virgínia coloca horário em todas as postagens dela hoje em dia, olha só. Claro que Luís XIV não era uma celebridade como Johnny Depp é uma celebridade. Luís era rei. Não tinha por que ser uma celebridade. Mas ele encontrou duas coisas que somadas criaram todas as condições porque hoje acho conivente chamar de celebridade política embrionária. De novo, Luís não era uma celebridade moderna, mas essas duas coisas são fundamentais. Unificação do público ao privado. Os rituais de Luís XIV transformaram acordar, dormir, almoçar, jantar em eventos públicos, ou seja, uma espécie de ultraexposição permanente. A vida privada dele se confundia completamente com a vida pública, porque até o momento de ir ao banheiro, Luís XIV utilizava a chamada, vamos dizer assim, cadeira com urinol embutida. Ele despachava assuntos políticos enquanto fazia suas necessidades. Sabe aquela expressão, parece que o rei despachou com a bunda? No caso de Luís XIV poderia ser literal. Entendido o fenômeno, vamos para o próximo bloco. Pais fundadores e Napoleão Bonaparte, onde a celebridade e política começam realmente a se unificar, mesmo até, talvez, a se confundir. Então a gente inicia o bloco 3 com pais fundadores e Napoleão Bonaparte. Começando por quem veio primeiro. Nesse caso, sempre são os pais. E nesse caso, os pais fundadores do sistema político dos Estados Unidos. Aliás, o sistema político dos Estados Unidos nasceu de uma família não tão tradicional, afinal de contas, são 3 pais e nenhuma mãe. Então esse trisal é formado por George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. E o que eles têm em comum nesse caso? Celebridades de sua época. A mídia do século XVIII espalhava a fama dos pais fundadores por meio de jornais locais, panfletos políticos, cartas abertas e gravuras impressas, transformando a reputação popular deles no principal combustível para a ascensão aos cargos públicos e liderança política. Os jornais publicados em Boston eram copiados e reimpressos em várias colônias. Panfletos baratos viralizavam ideias e nomes rapidamente.
Autores usavam pseudônimos romanos antigos como Publius para moldar a opinião pública. Gravuras e retratos faziam até pessoas analfabetas reconhecerem os rostos dos pais fundadores, e os jornais eram lidos em voz alta em tabernas, espalhando fama oralmente por toda a população. Algo parecido com o que aconteceria depois com Victor Hugo no século XIX. George Washington virou o herói militar da independência. Sua imagem foi tão impulsionada pela imprensa que praticamente se tornou escolha inevitável para a presidência. Benjamin Franklin já era famoso como escritor, inventor e cientista antes mesmo da independência. Thomas Jefferson ganha projeção com A Voz da Liberdade após ampla circulação de declaração de independência. Percebem a mudança? Já não é apenas monarcas se tornam célebres por conta do poder. Agora existe uma espécie de glamorização cívica, e perceberam a importância militar de George Washington? Isso nos leva até outro rapaz militar, baixinho e constantemente citado como grande homem, por ironia, Napoleão Bonaparte. Sabem outra ironia? Napoleão não era exatamente baixinho. Isso era mais ou menos propaganda inglesa ou caricatura política do que a realidade. Ele tinha 1,68. Vocês devem estar pensando, mas então ele era baixinho mesmo. Mas é relativamente um tamanho normal para sua época, embora abaixo da média europeia atual. Mas após grandes campanhas militares em honrarias e conquistas, Napoleão Bonaparte se torna imperador. E não seria exagero dizer que no início do século XIX ele era provavelmente a maior celebridade do planeta. Tanto que Lev Tolstói relata ele em Guerra e Paz, como a nobreza de São Petersburgo falava francês e operava quase como um misto de fã-clube e pânico em relação a Napoleão. Claro que isso muda ao longo do livro. Tolstói definitivamente não era o maior fã de Napoleão, e aqui vemos novamente algo parecido com Luís XIV. Quando a imagem pública finalmente encontra a realidade concreta, as fissuras começam a aparecer. Uma coisa é Napoleão da pintura sobre o cavalo branco, outra coisa é o Napoleão que aparece no cotidiano, e por que não, outra coisa ainda é o Napoleão que aparece em Guerra e Paz, de Lev Tolstói. Tolstói mostra a cena dele se preparando, passando perfume, organizando figurino e agindo quase como um ator antes de entrar em cena. Há também o famoso hábito de Napoleão de puxar a orelha de soldados e subordinados, como um gesto simbólico de proximidade, algo que a tua avó faria em ti quando tu tinha 8 anos. E as pessoas ficavam extasiadas com isso. Mais uma vez, é quase a repetição da sessão de cura pelo toque do rei. O que mostra algo importante. Ao tentar controlar a própria imagem pública, não existe garantia absoluta de uma manipulação, digamos assim. Os líderes podem tentar reproduzir símbolos, mas acreditar neles ou não nunca depende completamente deles. Claro que em primeiro momento funciona, mas as críticas sempre aparecem. E vamos falar rapidamente da Revolução Francesa. Homens como Robespierre ganham enorme projeção pública, mas também passam a sofrer ataques violentos de opiniões. Atores famosos também se transformam em símbolos revolucionários. No caso, aqui estou falando da Revolução Francesa, né? Porque a ideia de visibilidade cívica começa a se misturar diretamente com a capacidade política. Ou seja, a política começa a se transformar em um grande teatro. E muitas vezes escolhemos o melhor ator para nos representar, não necessariamente o mais capaz. Essa talvez seja a grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Maria Antonieta, esposa de Luís XVI, tentou romper parcialmente com a lógica da visibilidade ritualizada de Versalhes. Só que isso piorou a situação. Quanto menos da vida privada a rainha mostrava, mais aumentavam os boatos, escândalos e descontentamentos populares. Perceberam? Luís XIV não manipulava simplesmente seus súditos. Aquilo era uma performance esperada, principalmente depois que a corte foi deslocada para Versalhes. Até agora, tudo certo. Muitos políticos idolatrados, outros exilados como Napoleão, outros executados como Maria Antonieta, mas ainda falta aquela celebridade moderna, aquela pessoa que vem diretamente da fama para a política. Quando isso acontece, como isso acontece, é o que vamos entender agora,
porque aqui vamos precisar de um salto histórico. Mas calma, eu prometo explicar com calma. Nós vamos agora pro bloco 4, onde a gente vai entender rádio, TV, marketing político, Kennedy, espetáculo e estética. Então, iniciando o bloco 4, a fama do jornalismo é uma verdadeira fábrica de deputados. É o caso de Benjamin Franklin nos Estados Unidos, Jean Paul Marat na Revolução Francesa, que usava os seus próprios jornais como trampolim político. No Brasil, os primeiros jornalistas a se tornarem políticos famosos surgiram ainda no Império, na transição para a República, como Cipriano Barata, conhecido pelo jornal Sentinela da Liberdade. E mais tarde, o jurista e jornalista o grande Rui Barbosa. Isso tudo no século XIX. Mas há um fenômeno diferente no século XX, até então inédito, que cria outra característica do voto, do marketing e da política de massas: o sufrágio universal. E no Brasil, ele acontece em 1932. Mas no Brasil, o grande nome da primeira metade do século XX foi Carlos Lacerda, um dos jornalistas mais famosos e polêmicos do início do século XX. Dono do jornal Tribuna da Imprensa, usou o nome e alcance midiático para atacar os governos de Getúlio Vargas, um conservador que mais tarde apoiaria fortemente a ditadura militar até acabar caçado pelo próprio regime em 1968 pelo AI-5. Ironias gostosas da vida e da história. Antônio Brito talvez seja um dos primeiros grandes casos da era da televisão moderna do Brasil. Ele era repórter da Rede Globo e se tornou nacionalmente conhecido em 1985 como porta-voz dos boletins médicos de Tancredo Neves. Essa exposição gigantesca transformou Brito em uma celebridade nacional, elegendo deputado federal e mais tarde governador do Rio Grande do Sul. Então eu peço perdão, culpa nossa nesse caso. Mas a lista não para em jornalistas. Temos Romário, Derlei, o eterno goleiro do maior time de futebol do mundo, o Grêmio. Mas eu não votei no Derlei, podem ficar tranquilos, essa culpa eu não carrego. Ainda tivemos Tiririca, Jean Willis, Tami Miranda, João Dória e até o ator pornô Alexandre Frota. Mas ele não foi o único desse entretenimento adulto a tentar se aventurar. Elisa Sanches concorreu a deputada federal. A Tigresa VIP tentou entrar para a política, mas acabou barrada por questões jurídicas. Também tivemos Vivi Fernandes concorrendo a deputada estadual em São Paulo. E aos que dizem não conhecer as moças, não recomendo procurar no Google, pelo menos não em público. Não me responsabilizo pelas imagens apresentadas no celular de vocês ou pela nudez alheia. Mas em nossa defesa, a primeira grande estrela midiática a chegar à presidência não foi por nossa culpa. Foi na terra do Tio Sam, a maior democracia do mundo. E foi com John F. Kennedy, na campanha de 1960, Kennedy enfrentou Richard Nixon no primeiro debate presidencial televisionado da história. Nixon estava doente, cansado, suado e desconfortável diante das câmeras. Kennedy apareceu bronzeado, calmo, maquiado e completamente adaptado à linguagem televisiva. Quem ouviu o debate pelo rádio achou Nixon melhor. Quem assistiu pela televisão deu a vitória esmagadora para o Kennedy. Foi um momento histórico, porque ali a televisão provava definitivamente que a imagem pública podia ser tão importante quanto o discurso político. A gente ri da nossa própria desgraça às vezes. Mas em 1960, os estadunidenses tiveram que escolher entre Nixon e Kennedy. Eu preferia ser torturado diariamente ouvindo a música do Zé Felipe defendendo a Virgínia e suas Marias. A televisão e o rádio trouxeram outra lógica para a política. Agora as celebridades podiam aparecer para milhões de pessoas simultaneamente, criar familiaridade e dominar os holofotes com facilidade. Lembrando que essa estética de debate televisionado também mudou os rumos da eleição no Brasil, no famoso debate Lula e Collor, onde foi uma versão editada. Desde então, depois daquela versão editada, todo o debate presidencial passou a ser ao vivo, porque ali houve uma espécie de edição manipulada, digamos assim. Isso é assumido hoje em dia. Com o sufrágio universal e a política midiática,
a política nunca mais seria a mesma. E naquele debate televisivo nos Estados Unidos, escolheram literalmente o melhor ator, até porque Kennedy era um ator. Embora outra opção também fosse péssima. Poderíamos dizer que a celebridade de TV é coisa do passado, mas recentemente tivemos dois casos, Zelensky e Donald Trump. Zelensky era empresário, formado em direito, mas ganhou notoriedade na comédia. Podemos dizer que por meio dela se tornou presidente da Ucrânia via televisão. Obviamente, a internet ajudou a impulsionar, mais ou menos como o caso de Bolsonaro, que ganhou uma notoriedade em programas de auditório, como Super Pop, mas fez a fama com cortes de imitadas pela internet. E temos o caso de Donald Trump. Essa é uma característica típica dos Estados Unidos, e eu explico por quê. A sociedade americana ama transformar bilionários e empresários em celebridades. É cultural deles. É nessa esteira que Trump fica muito famoso, principalmente pela atuação no mercado imobiliário. Além disso, em 1987, acreditem, Trump lança um livro que virou best-seller. É o livro A Arte da Negociação. Pasmem, Donald Trump sabe escrever. E depois ele apresenta O Aprendiz, que aqui no Brasil, na versão da Terra do Grêmio, foi apresentado por Roberto Justus, que apesar do sobrenome é empresário e não juiz federal. Mas quem praticamente inventou a campanha política pela internet, inspirando inclusive Jair Bolsonaro, foi sem dúvida Donald Trump. A campanha dele foi massiva. Ele não dependia mais do tráfego pela TV, ele soltava uma bomba no Twitter e pautava todos os jornais e televisões. É a lógica do algoritmo ajudando. Enquanto as pessoas de fora ficavam chocadas com as falas, mais se falavam delas. E foi provavelmente o maior professor político de Bolsonaro. Além disso, teve a participação direta da Cambridge Analytica, mas o foco aqui é a celebridade. Trump, Zelensky e Bolsonaro não eram os completos desconhecidos. Eles eram pessoas já conhecidas pela televisão. Usaram a fama para atrair seguidores e o algoritmo para viralizar pautas e chocar a mídia tradicional. Funcionou. E isso mudou totalmente a campanha política e a característica dos políticos para sempre. Se formos analisar, Lula é um homem analógico perto da estratégia basicamente fundada por Donald Trump. E precisamos entender que a internet mudou as coisas de maneira aparentemente irreversível. Agora vamos para a internet e tentar entender por que políticos de hoje se elegem através de meme, cortes, circulação algorítmica. Embora, sinceramente, a essa altura a minha tese já tenha ficado bem clara. Então vamos nos encaminhar para o bloco 5. Então, iniciando o bloco 5, política algorítmica, Nicolas Ferreira como fenômeno de circulação. Agora ficou um pouco mais fácil entender. Quem faz campanha desde que ela passou a ser televisionada e baseada em disputa de atenção, não disputa mais projeto político. A política virou uma disputa de marketing, tanto é que muito se falava sobre os marqueteiros dos candidatos à presidência. Alguns vão lembrar disso. É nesse sentido que os influencers, principalmente os que falam de política, passam a ser opções extremamente atrativas, tanto para o público, que vê essas pessoas falando todos os dias nas suas redes sociais, quanto para os partidos, que ganham dinheiro, visibilidade e prestígio a cada nova cadeira conquistada no Congresso. E assim a disputa política deixa de ser apenas sobre ideias e projetos pensados coletivamente. Ela passa a ser também aquilo que o algoritmo julga interessante, rentável e viralizável. É o caso de setores que debatem e brigam entre si em podcasts. E pela lógica do engajamento radicalizado. Na esteira da polarização política dos últimos anos, grupos que antes estavam mais restritos ao debate acadêmico ou militante também começam a ocupar espaço de disputa digital. É nessa leva que surgem web comunistas, que provavelmente disputarão espaço nas eleições de 2026. Jones Manuel, Humberto Matos e Elias Jabbour são exemplos disso. O que define hoje se um político terá ou não grande competitividade eleitoral passa cada vez mais pela quantidade de seguidores, alcance e circulação. É a nova forma de fazer política. Nicolas Ferreira nem é exatamente o pioneiro disso. Ele é apenas mais uma etapa de um processo que começou ali por volta de 2015, talvez 2016.
A nova direita brasileira emergiu muito mais pela internet do que pelas ruas, especialmente entre os jovens em meio ao desgaste dos anos de governo do PT, com destaque para o MBL. Surge então o deputado de baixo clero, sem partido, sem tempo de televisão, e graças à lógica do meme e do mito, entre aspas, ele vence a eleição presidencial. Ao fazer isso, Bolsonaro não estava apenas se elegendo, ele estava criando um ecossistema político inteiro. Um ecossistema que foi se ampliando com o tempo. E é justamente daí que surgem nomes como Nicolas Ferreira, mais jovem, mais conectado, mais acessível para o público da internet, e assim o vlog deixa de ser apenas um cotidiano de um adolescente fazendo besteira pela internet. Agora, também pode produzir um deputado recordista de voto em Minas Gerais em 2022. Sim, porque Nicolas Ferreira teve o maior número já registrado para deputado federal da história do estado mineiro. Não à toa, influencers tentam constantemente viralizar. Invade estabelecimento, palestras, alguns até se vestem de vagina, né? Mamãe falei. Universidades fazem performances públicas, transformam qualquer conflito em conteúdo político. É a lógica de ser notado a qualquer custo, porque isso muitas vezes gera muito mais voto do que discutir problemas concretos da vida social. Não é mais necessário convencer profundamente alguém de que sua vida financeira precisa melhorar. Muitas vezes é mais fácil convencer emocionalmente essa pessoa que existe um inimigo cultural ameaçando sua existência. Não quero aqui ser moralista e defender que o passado era melhor. Não, o Pop Profundo nunca faz isso. Nós somos fruto de nossas próprias escolhas históricas. Nem melhores, nem piores. Nossos dias são esses. E esses são alguns dos sintomas do nosso tempo. Qual é o remédio para a doença algorítmica da plataforma política? Sinceramente, não sei. Nenhuma obra minha oferece respostas definitivas. E não narra o futuro. Eu tento narrar o presente procurando os ecos do passado. E o passado ainda fala muito alto. Só que agora a tecnologia radicalizou tudo em um nível que talvez a gente ainda nem tenha aprendido a compreender. A sensação é que criamos um monstro que continua evoluindo todos os dias. E talvez seja um bom pessimismo para caminharmos ao encerramento. Vamos ao bloco final agora. Então, esse bloco 6 eu nomeei como o poder contemporâneo não depende apenas de autoridade, mas de atenção. Se em dado momento Luís XIV pensava cada ritual de sua rotina para convencer os súditos de seu prestígio, agora cada vídeo, cada postagem, cada frase são produzidos dentro da lógica algorítmica de viralização. A política contemporânea virou disputa de atenção. O convencimento muitas vezes vem quase como uma consequência da exposição constante. É isso que a direita e a esquerda já entenderam, e provavelmente veremos cada vez mais influencers disputando a eleição nos próximos anos. A questão agora talvez seja outra: qual grupo consegue dominar melhor a lógica de atenção? Porque hoje pouca gente decide voto lendo programa político ou assistindo o debate inteiro. Na maioria das vezes, as pessoas já chegam na eleição sabendo em quem vão votar, muitas vezes antes da campanha começar. A campanha virou apenas mais uma peça teatral, em busca do ator mais eficiente para a lógica do algoritmo. A democracia contemporânea já não parece com a democracia ateniense. Também não é mais a democracia sonhada durante a Revolução Francesa. Ela se tornou uma democracia profundamente mediada pela lógica do espetáculo, da circulação e da performance. E nesse caso talvez estejamos todos um pouco ferrados. Ou entendendo que tudo mudou, talvez precisamos nos adaptar. Afinal de contas, foi a adaptação social que fez os humanos chegarem onde chegaram. Defendendo não demonizar os políticos influencers, como se eles fossem a raiz de todo o mal na Terra. Afinal de contas, eles souberam usar as ferramentas disponíveis e jogam justamente nas brechas das leis e da atenção.
Quanto mais radical a tecnologia da informação, mais atenção e mais o sujeito controla a própria narrativa. Menos poder para televisão e rádio, mais fabricação da própria imagem. É como se Luís XIV tivesse um TikTok em suas mãos, só que agora quem segura essa ferramenta é Nicolas Ferreira. Se essa imagem é real ou não, isso depende da percepção individual de cada um. Nunca vou dizer para vocês o que é totalmente verdadeiro ou falso, mas se a gente não entender o mecanismo, dificilmente vamos conseguir pensar soluções para os problemas que a democracia vem enfrentando atualmente. E sabem o pior de tudo? Lembram da Maria Antonieta, que recusava a lógica da ultraexposição de Versalhes? A maior crítica do início do governo Lula III era justamente a falta de comunicação e dificuldade nas redes sociais. Versalhes não era adestrada, ela esperava isso dos governantes. E quando não recebe o espetáculo esperado, a crítica vem pesada e às vezes devastadora. Agradeço pela paciência de quem ouviu até aqui. Do Pop ao Profundo continua normalmente em formato texto e o podcast agora entra em fase de avaliação dentro do projeto. Muito obrigado, até breve. Quem puder, assina a bagaça, mas assina mesmo, hein? Até a próxima, abraço queridos e até mais.